Olá pessoal, está começando agora mais uma aula de CorelDRAW. Agora estamos na nossa terceira aula e hoje eu vou apresentar para vocês mais algumas ferramentas básicas bastante úteis que vão ser com certeza extensivamente utilizadas durante algum trabalho no CorelDRAW. Essas ferramentas que eu demonstrarei agora, elas em geral estão concentradas aqui na barra de menus do CorelDRAW. Eu peço que vocês, antes de começarem essa videoaula, peguem o arquivo da aula anterior e dupliquem ele, que nós utilizaremos ele como base para essa videoaula. Bem, o primeiro desses menus aqui que nós vamos trabalhar é o editar. O editar ele é um dos menus mais simples e que possui algumas funções como o desfazer alguma ação. Por exemplo, eu tenho esse objeto aqui, eu modifiquei ele para cá, só que isso foi algum acidente, né? Ele não deveria ter vindo para cá. Eu posso vir aqui em editar e desfazer, vai voltar. Tem outro modo de conseguir isso, que é o famoso Ctrl Z. Fora essas funções de desfazer, refazer, repetir e etc., existe o recortar, que também consegue ser utilizado através do atalho Ctrl X, o copiar Ctrl C, o colar Ctrl V e o excluir com delete. Há também a opção de duplicar, cujo atalho é Ctrl D. Aqui, exibindo o Ctrl D. Uma coisa interessante sobre o Ctrl D é que ele duplica sim o objeto. Só que ao contrário do Ctrl C e Ctrl V, ele permite configurar um deslocamento em relação ao objeto original. Vamos aqui simplesmente dar um OK, se vocês perceberam, ele deu uma pequena avançadinha em relação ao objeto anterior. O Ctrl C e Ctrl V em si, ele simplesmente copia sobre o objeto original. Em editar também, nós temos algumas funções relacionadas ao selecionar, que essas são, na minha opinião, do menu editar, uma das mais importantes. Durante o projeto, você pode fazer, como está aqui, diversas linhas guias, mas por algum motivo ou outro, talvez seja necessário apagar todas. Só que selecionar uma por uma, dependendo da quantidade, pode se tornar um trabalho muito demorado. Então, para simplesmente selecionar tudo que for criado na tela, basta vir em editar, selecionar tudo, linhas guia. Seleciono todas elas. Então, se eu precisar apagar, já selecionei ali, aperto delete, acabei com as linhas guias, sem ter que precisar selecionar uma por uma. Essa função ela também está disponível para objetos, como por exemplo essa imagem, ou textos, para quando se trabalhar com diversos textos, ter-se a possibilidade de selecionar todos de uma vez. O próximo menu é o exibir. Esse menu ele é mais voltado para como que vai aparecer esse layout aqui, essa área de trabalho. Ele tem algumas funções que servem como facilidades para durante o trabalho. Vou mostrar aqui inicialmente essas opções aqui. Dá até um zoom. Essas opções elas tratam a qualidade da renderização aqui na tela do objeto que está sendo trabalhado. Por algum motivo ou outro, às vezes seja necessário que a qualidade da imagem aparente aqui no seu espaço de trabalho tenha de ser menor do que a que de fato é, por algum motivo ou outro. Para fazer isso, selecione o objeto, pense em exibir e aí escolhe, por exemplo, rascunho. Dá para perceber que a imagem ficou pixelizada, cheia de ruídos. Para voltar, simplesmente escolher pixels, por exemplo. Existem algumas outras opções, como aramado, entre outras. Em geral, o Corel se inicia na pixels e é a mais recomendável de se manter. O menu exibir também conta com a possibilidade de visualização em tela cheia, que também pode ser acessado através do botão F9, e a escolha de menus e etc. que podem aparecer durante a área de trabalho, durante o processo de arte. Por exemplo,
essas bordas de página. Você tem a opção aqui em página de fazer com que elas não apareçam e a delimitação da sua área de página desaparece. Para fazer voltar, é só vir aqui em exibir, página, bases da página. Existem também outras opções como esvaziar e etc. Mas não vamos nos ater muito nisso não. O próximo tem a da grade. A grade ela é bastante usada para um posicionamento base, vamos dizer assim, uma divisão dessa espaço de trabalho em linhas, alguns tipos de linha guia. Só que diferente dessa linha guia onde você pode alinhar de acordo com a sua vontade, esse aqui ele já usa um alinhamento padrão. Vou mostrar aqui, grade do documento. Ó, deu pra ver que todo o documento foi transformado numa malha quadriculada. E não se tem, por exemplo, como selecionar essas linhas dessa malha para editar. Pode-se também, ao invés de usar a grade, utilizar-se linhas, chamadas de grid de linha base. E vai transformar o documento parecendo numa folha de caderno, dividido em diversas linhas. Aqui, de selecionar em grade, grid da base. Há algumas opções também, como desabilitar as réguas, que são a das linhas guias, que nós já vem habilitado para o padrão, que é desabilitado, dentre diversas outras ferramentas. Além disso, nós temos aqui as opções de alinhamento dos objetos. O próximo menu é o menu Layout. Esse menu aqui, ele também, assim como o Exibir, ele é mais voltado para a área de trabalho em si. No caso, ele é mais focado as opções de inserir páginas, como eu mostrei na última videoaula através desse botão aqui, duplicar páginas, renomear, excluir e ir até uma página. Além disso, ele provê opções como configuração da página, fundo, layout e algumas outras opções um pouco mais avançadas. As mais práticas, mais usadas, são de inserir, duplicar, etc. Só que também podem ser realizadas através desse botão aqui e do menu contextual que aparece sobre cada página ao se clicar com o botão direito sobre cada uma delas. Por fim, eu gostaria de tratar sobre o organizar. O organizar é um menu que, em algumas versões mais antigas, ele aparece aqui em cima. Na versão X7, que nós instalamos, como foi mostrado na primeira aula, não vem com esse menu por padrão. O que é o menu organizar? O menu organizar ele lhe permite trazer objetos à frente ou atrás dentro da sua página. Em alguns momentos é importante que dado objeto fique para trás, outro fique para frente, para organizar todo o efeito da arte. Para fazermos isso, deve-se selecionar o objeto, clicar com o botão direito sobre ele e toda a organização vai ser feita através desse menu contextual aqui. Bem, vou mostrar isso aqui, vamos importar duas imagens. Vou importar só essas duas aqui. Bom, as duas são importadas. Dá pra ver que a Tulipas está à frente dos pinguins. Mas e se nós quiséssemos que os pinguins ficassem à frente? Simples. Nós vamos organizar isso aqui. Selecionamos o objeto a qual queremos organizar, alterar a posição. Clicamos com o botão direito sobre ele. E então, aqui em ordenar, nós temos as opções de enviar para trás da página, trás da camada, recuar um ou, aqui em opções, colocar na frente de dado objeto ou atrás de dado objeto. Vamos exemplificar aqui, organizando à frente do objeto pinguim. Quer dizer, atrás. Nós selecionamos a opção atrás, vai aparecer essa setinha aqui. Clicamos no objeto ao qual queremos ordenar e está feito o efeito. Podemos também fazer esse, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, esse efeito de enviar para trás, indo em ordenar, lembra, botão direito, ordenar, e colocando recuar um. Ele vai recuar um objeto. Vale ressaltar que, por exemplo, se houverem 10 objetos na tela, e esse aqui, por exemplo, for o 10º, se quiser colocar esse aqui atrás do segundo, indo na opção ordenar, recuar um,
você vai voltando de um por um até chegar naquele lá. Dependendo da situação, às vezes é mais útil utilizar a opção atrás, ou se quiser mandar isso para trás de todos, ou para trás da página. Bem, eu gostaria de pedir para vocês praticarem um pouquinho essas ferramentas, importarem alguns objetos, prepararem um pouco a área de trabalho, porque para as próximas videoaulas, quando formos trabalhar com algumas diagramações e etc., vai ser de extrema importância esse conhecimento de ordenar os objetos e também para alguns tipos de trabalho, saber construir ou configurar o seu espaço de trabalho através desses menus aqui, de modo que fique mais confortável a operação. Mas principalmente esse de ordenar aqui será bastante utilizado. Peço então para que pratiquem e eu gostaria de agradecer por assistir essa videoaula e tentem praticar em casa e até a próxima videoaula. Muito obrigado.